Deixa eu dar o meu boa tarde a ele. Guilherme Frossá tá com a gente hoje. Tudo bem, Guilherme? Tô bem, Edmar, e você? Tudo certo? Tudo ótimo. Ainda gripada, mas eu vou melhorar, prometo, né? Isso aí pegou todo mundo, não tem jeito, né? Isso aí. Tem uma tocinha meia russa aqui, Todo mas mundo, vai dar BH tudo certo. inteira tá gripado. É. Aqui me disse, você teve lá hoje, né, com o Paulo Brax também, lembrando que é o por dentro do Galo, né, que foi dessa vez com o responsável pelo futebol do Atlético, que é o Paulo Brax, mas o Atlético vem fazendo isso com vários setores, né, e hoje é que foi com o Paulo Brax. Desses jogadores aqui que estão, responde a nossa enquete, desses jogadores aqui que estão retornando, você acha que alguém realmente poderia ajudar o Atlético, independentemente do que a gente vai falar daqui a pouco, de quem vai ou não vai ficar? Você acha que algum desses aqui poderia ajudar o Atlético? Então, Edmar, a pergunta é muito boa. Eu acho que a gente precisa pensar nela com um pouco mais de cuidado. Assim, ó, se for para responder sim ou não, eu aproveitaria tanto o Isaac quanto o Fábio Gomes. Eu acho que os dois jogadores podem ser úteis. Mas aqui tem um porém. Eu tenho uma preocupação desse tipo de reintegração, no sentido assim, o próprio Paulo Brax falou que por ele reintegra o Isaac para ser pelo menos observado pela comissão do Cuca, que é um atacante, né, de mais refino técnico, um cara que tem qualidade. E é verdade, tem mesmo, fez bons jogos na base, tem uma característica um pouco diferente. Eu acho que ele pode ser útil. O que me preocupa é ficar reintegrando esses jogadores e dar uma falsa ilusão de que o elenco se satisfez com essas reintegrações, né? Então, por exemplo, desde que o Atlético perdeu o Daverson, o Atlético não contratou um centroavante de hierarquia, vamos dizer assim, para usar uma palavra que o próprio Paulo usou hoje, um atacante pronto para entrar e resolver e te entregar gols em jogos grandes, né, em jogos decisivos. Não houve uma chegada no jogador desse perfil. Aí, por exemplo, o Atlético contratou o João Marcelo, que é um menino. Hoje é o único centroavante do elenco. Então, assim, olhando pro elenco de hoje, eu vou falar que o Fábio Gomes, que desandou a fazer gol lá na Bolívia, é completamente inútil? Não, pode ser que ele chegue e entregue os seus golzinhos. Só que o que eu gostaria seria uma reposição no nível do Daverson, que é um centroavante mais experimentado. Então, assim, eu acho que no atual cenário, que o Atlético claramente deixou de fazer algumas reposições que eram necessárias e provavelmente não fará todas elas, essa questão do centroavante talvez seja a principal, que o Galo não vai buscar nessa janela, a menos que algo fora da curva apareça, e é uma carência do elenco, na minha opinião. Então, assim, dentro desse cenário de fragilidade do elenco, acho que dá para aproveitar sim. Fábio Gomes, Isaac, o Daniel Penha acho que não, e o próprio Paulo Brax basicamente descarta, ele vai buscar um outro clube, né? Mas, assim, não são os centroavantes para resolver o problema do Atlético. O Fábio Gomes ou o Isaac, um deles é o centroavante que o Galo precisa para resolver o problema da camisa 9? Não, não é. Mas no atual cenário eu não descartaria, não. Principalmente o Isaac, por ser um garoto, prata da casa, fez quase 30 jogos num campeonato competitivo, que é o português, não é dos principais da Europa, mas é um campeonato relativamente forte, então não é um número para você desprezar. Então eu acho que dá para usar, mas assim, o que eu gostaria seria reforços no nível acima, viu, Dimar? Então vamos ouvir o nosso setorista Vinícius Andrade, que também esteve lá hoje na Cidade do Galo e acompanhou e conversou com o Paulo Brax. Conta pra gente as últimas aí, Vini. Olá, Edmar, um abraço para você, para todos ligados em O Tempo Esportes. Hoje estive na Arena MRV para aquele bate-papo informal com o diretor executivo de futebol do Galo, Paulo Brax, uma conversa com a imprensa, e ele trouxe muitos pontos interessantes. Vou fazer aqui um resumão, aí eu deixo a análise com vocês. Bom, ele falou sobre mercado, né, que é um assunto de interesse do torcedor, e o Paulo Brax, ele disse novamente que o Atlético está em busca de um primeiro volante, que é a posição prioritária, mas hoje ele deu mais dicas, né, de qual é o perfil desse jogador, das características deste atleta que o Galo busca. Aí, Lélio, você vai gostar dessa aí, viu, dessa informação, porque segundo o Paulo Brax, este volante tem característica de ser mais marcador, do jogador que sai à caça, famoso cão de guarda, né? Aquele volante mordedor. Segundo ele, o Galo não tem um jogador com essa característica no elenco. Ele até citou o Fausto Vera, que se adapta melhor ao modelo do Milito, como foi ano passado, mas que não se encaixou muito bem na estratégia do Cuca. Segundo o Paulo Brax, é um volante mais posicional, de mais toque de bola, mas sem essa característica de tanta intensidade no meio de campo. Ele falou até que o Atlético conversou com o volante
e que para esse momento seria chance zero, mas vislumbrando uma possibilidade de trazer esse jogador mais para frente, a gente apurou, é o Fred, tá? Lélio, você não gosta muito do Fred, mas é ele mesmo, o Atlético estava de olho, ele esteve na Arena MRV, de férias, acompanhando o jogo do Galo, jogador do Fenerbahçe, mas ele disse que vai preferir continuar na Europa neste momento. Pode ser para uma situação de futuro, mas o Atlético está em busca de um primeiro volante para agora, para essa janela. E segundo o Paulo Brax, é uma janela de apenas correções pontuais, então não precisam esperar realmente grandes investimentos e grandes mudanças no elenco. Segundo ele, o Atlético também não vai perder em competitividade. Se sair alguém, vai ser para repor. De acordo com o Paulo Brax, a ideia não é enfraquecer o plantel atleticano. E tem também uma outra informação, que ele falou que não é só o primeiro volante que o Atlético está atrás. Inclusive o Galo negocia com um jogador, que ele não revelou o nome, que não é para a posição mais carente, só que é uma oportunidade de negócio, então ficou aí também essa questão no ar, qual seria esse jogador. Ele disse também que no elenco do Atlético eles dividem em 3 categorias. Aqueles jogadores que são de hierarquia, segundo eles são 10 no atual plantel. Jogadores de composição de elenco, o Vitor Hugo, por exemplo, o Galo foi buscar para compor elenco. E aqueles que são apostas, né? Jogadores de desenvolvimento, como é o caso do Ivan Romano, do João Marcelo. Jogadores de hierarquia são 10, ele citou: Everson, Lianco, Arana, Alonso, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Dudu, Júnior Santos, Rony e Hulk. E para fechar aqui a participação, aqueles atletas que retornam de empréstimo, são 3 neste momento: Fábio Gomes, Daniel Penha e Isaac. Paulo Brax disse que ele vai alinhar melhor essa questão com o técnico Cuca. Mas ele deu a opinião dele. Ele falou assim que se dependesse dele, o Isaac, que é um garoto que estava no futebol português, seria mais observado porque tem características que agregam e que não tem no atual elenco. Segundo ele, é um jogador interessante, com uma ótima qualidade técnica, falta mais intensidade, mas ele apostaria, daria mais oportunidades para esse garoto. Lembrando, isso é uma opinião do Brax, isso ainda será alinhado com o técnico Cuca. É isso, pessoal. Estou deixando aqui um resumão e análise, né? Esse debate aí eu deixo com vocês. Um abraço. Valeu, Vini, valeu demais. O Lélio e Daniel Seabra, depois eu falo com o Frossá. Eu tomei um susto com essa história do Fred. Por quê? O Inter tentou o Fred, acho que no início do ano, não sei. E o Inter ficou assustado, né, com o que ele ganha, que é 1,9 milhões de reais na época. Pelo que a gente ouviu do Atlético, né, ou da situação e tudo, é um salário que estaria fora nesse momento, né, não, Lélio? Pra quem tá falando em dificuldade... Não é? Exatamente. Eu achei estranho, mas... Ele joga onde mesmo? No Fener, né, que ele tá? Tá. Fenerbahçe. Fenerbahçe, bem feito pro Fenerbahçe, né? Mas, não ia falar não, mas não teve jeito. Mas é pelo que ele fez no Manchester United, né? A gente sabe. Fez muita raiva. 50 milhões de libras, meu Deus do céu. 7 vezes 5 é 35 ainda, né? 350 milhões de reais que ele custou pro Manchester. Mas é isso aí, eu também assustei. Porque não é... Bom, primeiro é um salário alto. Segundo, não seria uma posição prioritária, ele nunca foi primeiro volante, né? Mas é isso aí. É a mesma coisa, quando a gente se assustou que o Atlético queria repatriar o Alan de Mara. Você se lembra, né? Foi, verdade, A gente assustou também. E não é só isso, né, Seabra? Além dessa questão do Fred, teve também essa afirmação do Paulo Brax de que também conversa com outro jogador que não é prioridade, não está entre as prioridades, mas por uma questão de mercado também não entendi, você entendeu? Assim, deve ser uma questão de aquela coisa de oportunidade, né? Sim. Como foi o Dudu, por exemplo. O Dudu foi uma questão de oportunidade. O Atlético não foi atrás do Dudu, nem atrás do empresário. O Dudu estava aí. Não ficou no Cruzeiro? Pô, tá aí, tá querendo ficar em Belo Horizonte. Vamos negociar e tal, pega. É a mesma história, né? O Atlético vai buscar algum jogador aí, aquela velha e boa história da oportunidade. Pintou, interessou, beleza, vai lá. Realmente ali, pelo que o Vini falou, um tanto de quanto o Frossá pode até
confirmar pra gente, mais do mesmo também, né? O Paulo Brax falou, não vai contratar grande coisa, não vai aumentar tanto o elenco, então é aquele blá 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 que a gente já tinha visto, né? Você também assustou com a questão do Fred, Frutsapo, assim, diante do que o Atlético tem colocado, né, da questão financeira e tudo? O Fred é um jogador que a gente sabe que tem um salário muito alto, né? Tem 32 anos, né? Tem uma experiência, mas não é o primeiro volante, né? Que o Atlético, a gente entende como primeiro volante, apesar de ter esse carinho que ele tem pelo Atlético e tudo mais, não é esse. E também é negociando com outro jogador, que aí é uma questão de oportunidade. Não entendi. Você entendeu? Então, Dimara, até pra gente ser justo, assim, sobre o Fred, o Paulo Brax falou com todas as letras que ele conversou com o Fred, e que o Fred hoje tem um grande contrato na Europa, que é cumprir, que não tem chance nenhuma de acontecer agora, né? O que o Vini trouxe aí também é que o Paulo revelou que conversou com o jogador por agora, que é 0% de chance dele jogar no Atlético nessa janela, mas quem sabe no futuro. E aí o Vini traz a apuração que esse jogador é o Fred. Então, é uma questão de futuro. Quem sabe se acabar esse contrato, ele quiser vir dentro da realidade. O Fred é torcedor do Atlético, é mineiro. Então, isso para outro momento. O Fred hoje é um jogador completamente fora da realidade do Atlético, entendi. E a chance é zero dele jogar no Galo nesse ano. Isso é fato, é uma projeção para futuro. Esse outro jogador, que o Paulo disse é o seguinte, olha, a gente sabe quais são as nossas prioridades, ele fala abertamente que a prioridade é esse primeiro volante, que é tão óbvio, né, Dimara, que ele falar ou não muda nada, né? Até tava gravando mais cedo um comentário sobre essa entrevista, bate-papo com o Paulo Brax. Geralmente os clubes não falam abertamente sobre quais são as prioridades, porque inflaciona o mercado, o empresário vai pedir mais e tal. Mas esse elenco do Atlético é tão óbvio que precisa de um primeiro volante que falar ou não muda nada. Todo mundo que vê futebol sabe que o Atlético tá desesperado em busca de um primeiro volante, como disse o Vini, mais marcador, mais de perseguição ao portador da bola, que foi o que o Paulo falou isso, né? Esses termos mais técnicos que o futebol moderno usa tanto. Portador então, assim, da bola, é isso? Ele fala que essa é a prioridade. Exatamente. Coisa, portador da bola, viu, Seabra? Um abraço pra você, viu, Lélia? Hoje tá assim. Aí, assim, a prioridade máxima é essa. A gente sabe que o Atlético também olha pro mercado com atenção, pensando na zaga e no meio campo um pouco mais ofensivo. Então, ali alguém pra brigar por uma titularidade, de repente, com o Alonso, que não faz uma temporada tão regular assim quanto o Lian, com alguém para ser uma sombra pro Gustavo Scarpa. E ele diz que tem um jogador que tá fora dessas prioridades, pensando em posição, que o Atlético tem conversado. Um jogador que eu posso falar com tranquilidade aqui, Dimara, que houve um contato do Atlético não só com o staff, mas também com o clube que ele tá atuando, é o Biel. Atacante, ex-Fluminense, ex-Grêmio, ex-Bahia, tá no futebol português há pouco tempo, ainda não vingou tanto por lá. Eu sei que houve isso, a apuração que eu pude checar, esse contato. Pode ser esse jogador ou não, aqui ele não é informação, não tô dizendo que esse nome que ele disse era o Biel. Ele é um atacante de beirada, um jogador de 1 contra 1, um jogador de velocidade, mas assim, imagino que seja um atacante, porque as prioridades são esse meio campo defensivo, a zaga e esse meio campo mais ofensivo. Lateral, acho que não é. O Atlético tá bem servido ali dentro da análise interna com o Natanael e Saravia de um lado, do outro lado tem Arana, que vai voltar de lesão, o Rubens e enquanto isso, o Caio Paulista, que até aqui não mostrou que veio, não acho que tenha essa urgência na lateral. Então eu imagino que seja alguém do meio pra frente, por isso que eu deduzi que esse nome pode ser o Biel mais uma vez, é uma possibilidade, não tô cravando que é ele, o jogador que o Paulo Brax se referiu ali. Mas eu acho que é por aí, assim, como o Seabra disse, né, não teve nenhuma grande novidade, nada que o Paulo disse ali foi uma surpresa pra gente. O Atlético vai ter uma janela curta, no sentido de pouco investimento, a janela é longa pensando em tempo, né? Ela abre em julho, vai até setembro, mas o Atlético não vai fazer grandes contratações, colocar grana alta, trazer jogadores em grande volume. Uma coisa que o Paulo garantiu, que eu acho que é importante a gente citar aqui para nossa audiência, isso ele falou com todas as letras, é que pensando em número, o elenco vai, no mínimo, ficar no mesmo tamanho. Ele falou assim, ó, se saírem 2, vão chegar no mínimo 2, não vai sair mais do que chegar. Isso ele cravou com todas as letras, assim. Então é observar esses movimentos de saída e de chegada. Sendo bem sincero, eu tô mais preocupado com possíveis saídas do que com chegadas. Porque eu já aceitei que chegadas serão poucas. Se trouxer esse volante aí pra chegar e jogar, pra mim, beleza, resolve a posição mais carente. Mas eu tenho um medo danado de Rubens, de Coelho, que o Cuca outro dia garantiu que não sai, mas a gente sabe que se chegar uma proposta daquelas, acaba que sai. O próprio Lianco. Então o meu medo é mais nessa via de saída do que na via de chegada, viu, Dimar? Acho que o torcedor também. Coloca aqui na
tela para mim a arte do Isaac, já que ele aí deve ser o jogador. O Paulo Brax falou que por ele seria o jogador que ficaria. E a gente fez os números do Isaac aqui lá em Portugal, lembrando que ele também tem dupla cidadania, né? O Isaac Tomic, é isso, né? Centroavante, Nacional de Portugal, temporada 2024-25, estava emprestado, né? 29 jogos, 17 como titular, 3 gols, 1 assistência. Ele tem a dupla nacionalidade, né? Brasil e Croácia, 21 anos, 1,85 m, 80 quilos, é um centroavante. Esse é o Isaac, então, que pode, pelo menos que o Paulo Brax falou, que na opinião dele, ainda não conversou com o Cuca, que eles, se pudessem, entre esses jogadores que estão voltando aí de empréstimo, o Isaac seria aproveitado. E a nossa pergunta aí para você também, lá no youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Fábio Gomes, Daniel Penha, Isaac ou nenhum deles, Lélio? Olha, aqui, só para relembrar sobre o Isaac, não foi ele que teve uma celeuma aí para renovar o contrato, hein, Frossá? Foi? Não sei. Foi? Foi? Próprio. Bom, eu falar que eu conheço, eu também nem acompanhei. E aí o Curitiba queria, o Atlético chegou a um acordo, os empresários parece que queriam que ele saísse. E tô vendo aí, 29 jogos, 3 gols, né? Isso. Jogando lá no Campeonato Português. Bom, de qualquer maneira, para quem não tem um centroavante, ele pode ser observado como o próprio Fábio Gomes. Agora, o Daniel Penha aqui, que eu não consigo me lembrar nem a posição dele, para te falar a verdade. Ele é um meia mais ofensivo, viu, Lélio? Faz também um atacante, mas ele é um meia joga mais como 10 ali, mas um jogador que teve pouquíssimo destaque no profissional, assim, pouquíssimos minutos. Foi um cara até de destaque na base, mas no profissional do Galo não vingou. E vai certamente ser reemprestado, renegociado pelo Atlético. Isso não fica, não. Pois é, então vamos esperar aí como talvez se comportem aí nos treinamentos o Isaac e o próprio Fábio Gomes. Por que não? Se bem que o Fábio Gomes, o contrato dele com o Atlético é até o final desse ano, né? Então, vamos ver qual que vai ser a opção do Cuca. Se vai dar uma oportunidade a um camarada que é do clube e tem um tempo maior de contrato, ou de um camarada que é novo, né? Ou de um outro camarada que vem até com bons números no futebol boliviano e até com gols na Copa Libertadores desse ano. Vamos aguardar. Mas eu ficaria, sem dúvida alguma, nesse primeiro momento, com o Fábio Gomes. E daria uma oportunidade ao Isaac aí nos treinamentos, por que não? O Atlético teve dificuldades com a renovação dele mesmo, Lélio, como o Frossá também lembrou. Ficou vários meses, né, para acertar. O vínculo dele vencia em abril de 2024, né? E aí o Atlético teve muitas dificuldades para renovar com ele, aí o staff e tudo mais, né? E foi o Rodrigo Caetano que fez a negociação na época. Aí tem a dificuldade, não vai utilizar o cara nunca. Pois é. É isso, né? que eu não entendo. É difícil, né? O Atlético é um clube muito complicado, meu Deus do céu. O Rodrigo Caetano, que estava na negociação na época, foi ele que conseguiu renovar. E todos tinham renovado, para você ter uma ideia aqui, ó. Vitinho, Rômulo, Paulo Vitor, Cadu, Alisson e Zep. Ele foi um dos últimos na época e o Atlético teve dificuldade para renovar com ele. Fala. Admar, eu vou te falar, viu? Desses 3 aí, eu vou repetir o que o Frossá falou. Eu acho que eu esperava, bom, não sei se esperava também não, né? Mas achava que o Atlético teria que contratar outros jogadores, né? Outro tipo de jogador, outra prateleira de jogador, vamos dizer assim. Agora, diante dos discursos aí que nós estamos ouvindo, esse blá 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 todo aí, cada vez que convoca a imprensa fala a mesma coisa, coletiva fala a mesma coisa, então não vai contratar, beleza, todo mundo já sabe, vai trazer um ou outro aí, jogador de ocasião, oportunidade e tal. Então mantém os caras aí, mais oportunidade aí pro Cuca testar alguma coisa, mas sinceramente, sabe assim, falei outro dia, torcedor do Atlético, com o elenco, não com o time, com o elenco que o Galo tem hoje, e aí a contratação vai ser o Fábio Gomes, prepara o coração aí, porque fortes emoções. Viu? Mas eu concordo com o Frossá, né? Você deixa esses jogadores aí, daqui a pouco fica parecendo que o grupo tá grande, tem aquela velha máxima, né? Você deixa o jogador aí, uma hora você passa por ele e fala assim,
né, tá aqui. Eu não lembro se acho que era o Levir que falava isso também, é um treinador, o Vanderlei, né? Também falava assim, não mantém um jogador mais ou menos do banco, não, porque mais hora, menos hora eu vou ter que usar. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Não tô dizendo, sabe, parece falta de respeito com os caras. Não. Mas é porque, por exemplo, o que o Fábio Gomes mostrou? O Fábio Gomes foi lá no futebol da Bolívia, fez 400 gols, beleza. Mas no Atlético, ele tropeçava na bola. E aí nós vamos ter esperança que o Fábio Gomes hoje vai ser a solução do problema do ataque. Aí é brincadeira, né? Muita coisa. Ô, Frossá, além de tudo isso aí que o Paulo Brax acabou falando, na verdade o atleta também ficou sem o preparador físico, né? O Cristiano Nunes, que realmente se desligou do Atlético. Exato. Ele vai assumir efetivamente a seleção brasileira, né? Deve ser até, a CBF não anunciou, mas ele deve ser o preparador físico, o coordenador de preparação física das seleções da CBF, né? Então é um cargo mais alto e tudo mais. Aí o Atlético deve manter o Ricardo, que era o Ricardo trabalhava com ele já, né? O Ricardo já está na comissão do Atlético há um tempo, o Ricardo Seguins, né? Ricardinho, como é chamado, é um profissional que eu também já ouvi vários elogios, assim, um cara muito bem quisto, muito bem avaliado internamente. Eu até falei sobre isso hoje mais cedo também, Dimara, depois da coletiva, assim, ter observado uma questão que o Atlético está fazendo, que sem juízo de valor, tá? Pode ser bom e pode ser ruim, é só uma conclusão aqui, não é uma crítica, mas o Atlético perdeu recentemente alguns profissionais e está repondo internamente. Eu cito 3 exemplos. Sim. O Rodrigo Weber, que era o chefe do Siga, o gerente do Siga, saiu e o Paulo Brax hoje falou que nesse momento o gerente do Siga é ele mesmo, Paulo Brax, e que em breve alguém vai sentar na cadeira, mas alguém que já está lá. Então alguém vai ser promovido ali na estrutura interna do Siga. O Cássio Arregui, que era gerente de comunicação, conhecemos todos muito bem, foi para a seleção brasileira. Aliás, desejamos, né, muito sucesso ao Cássio lá na CBF. E o Fabrício Almeida assumiu a gerência, né, da comunicação do Atlético. O Fabrício também já estava na equipe. E agora a comissão ali de preparação física, né? Era o Cristiano Nunes, esse chefe da preparação física do Atlético, saiu para a seleção e o Ricardinho Seguins, que já estava no clube, ocupa esse espaço. Então, não quer dizer que é ruim. Pode ser que quem assumiu o cargo, já estando no clube, até melhore o trabalho que já era feito, enfim. Isso acontece em todas as empresas. Alguém saiu, você pega e promove alguém que já está na estrutura. Não é um problema necessariamente, mas a gente vai ter que esperar e avaliar. Se daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, caramba, o Atlético resolveu algumas saídas, né, dentro da estrutura que já tinha e melhorou, aí a gente vai elogiar. Ou então, o Atlético perdeu profissionais, não conseguiu repor a altura, esses departamentos do clube acabaram caindo, a gente vai ter que criticar, tomara que seja um incremento de qualidade e não uma queda. Sim, né, Edmar? E que eles tenham, né, por exemplo, se ele trabalhou com o Cristiano, é óbvio que a gente espera que ele tenha, né, ficado melhor ainda dentro daquilo que ele faz, né? A promoção, você saber que você tem a possibilidade de chegar, né? Onde o outro tá ali na frente, ela faz parte das empresas. Mas sem dúvida nenhuma, a preparação física é assim, gente, é junto com a técnica, com a tática ali, né, Lélio? Não dá pra brincar de pique, né? Não. Pelo amor de Deus, né? O preparador físico, na hierarquia de uma comissão técnica, ele só perde pro treinador, pelo menos na minha visão. Porque o técnico, ele faz a tática. E dentro dessa tática, você vai ter que ter um preparo físico exuberante para você fazer, para você executar. Sim. Então, não dá para brincar. Porque se o preparador físico for ruim, o time não só morre durante o jogo, como vai chegar aos frangalhos na parte final da temporada. Então essa aí é uma perda realmente para se lamentar, porque o trabalho desse rapaz aí sempre foi excelente, para falar a verdade. E o Cristiano Nunes tem um outro lado, né? Não é só uma questão de preparação física, né? Ele é também o motivador, né? É o cara que bate palma, chama, grita, vamos lá e tal, não é, Frossai? Fica lá dentro do vestiário, a gente sempre acompanha a entrada dos jogadores, ele tá lá botando pilha e tal. Essa parte motivacional também é importante, né?
Total, ele faz muito esse papel, você abre, e é curioso, eu vi um vídeo esse ano, aqueles vídeos de bastidores que o Atlético publica, eu não vou lembrar o jogo, né, porque eu assisto todos ali, então acaba que a gente confunde, mas o Ricardinho Seguins já fez esse papel em um jogo nessa temporada, não sei se foi a final do Mineiros, ele já apareceu fazendo, então provavelmente já estava até preparando o terreno ali, dele assumir a posição do Cristiano até nisso, até nesse lado motivacional ali, só pra completar essa questão das substituições internas, né, Dimar, a solução caseira ali, que repito, não necessariamente é um problema. Claro. Hoje o Paulo Brax usou uma metáfora ali, uma analogia durante a apresentação dele, falando sobre o Siga, né? Mas acho que vale para preparação física também. O restaurante é o mesmo, continua do mesmo jeito, só vai mudar o chefe de cozinha. Bom, mudar o chefe de cozinha no restaurante muda tudo, né? A comida pode ficar péssima, né, a comida pode ficar muito melhor. Então, se a decoração é a mesma do restaurante, é um detalhe. Então, mudar o profissional na comissão, né, técnica, na preparação física, no Siga, pode impactar demais. Até porque hoje os clubes eles estão muito nivelados, né? O Brax hoje ele coloca um slide lá na apresentação dele, que ele divide o futebol brasileiro em 3 categorias, vamos dizer assim, como se fossem 3 prateleiras, né? E essa separação é feita com base no que os clubes gastam em folha salarial anual. Ele coloca lá na primeira prateleira Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Corinthians. Ele até dá uma cornetada em Botafogo e Corinthians, como se não pudessem estar ali, mas estão. Palmeiras e Flamengo têm condições de estar ali mesmo e gastar de 400 a 500 milhões anuais de folha salarial. Depois a segunda prateleira, aí vem uma galera, Atlético, Cruzeiro, Bahia, Inter, Grêmio, Santos e por aí vai, né? E que são clubes que, de acordo com a conta dele ali, gastam, se eu não estou enganado, de 250 a 350 milhões em folha salarial, acho que é esse o intervalo, e depois vem a terceira prateleira ali, né, de clubes, e aí com clubes como Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, tá até na Série B, Fortaleza, por aí vai. Então assim, o futebol hoje é muito nivelado. Nessa prateleira do meio, que é a prateleira que em tese o Atlético está, de acordo com o Paulo Brax, e a fonte dessas prateleiras é ele próprio, ele fala, isso aqui é um levantamento meu. Hoje em dia, tudo faz muita diferença. Então, você ter um trabalho um pouco melhor físico do que o seu concorrente, e gasta o mesmo tanto de você, vai determinar se a sua temporada vai ser melhor que a dele, né? A questão dos dados também, da inteligência do futebol, que é o que o Siga faz, também faz muita diferença. Às vezes, você acha um jogador, um valor um pouco mais barato, e você salva seu ano com uma grande venda depois. Então, realmente, são mudanças que podem parecer pequenas, mas lá no fim da temporada podem fazer toda a diferença, pro bem ou pro mal, né? É verdade. Professor, obrigada demais, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Valeu, sempre um prazer. Todas essas informações e, enfim, falamos mais até o final da semana, tá bom? Certamente, voltaremos para falar de Galo. Beijo para vocês, até a próxima. Beijo, valeu demais.